Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar de estatística, melhor, de noções de estatística. Essas noções de estatística são importantes para o Enem, principalmente, né? E até mesmo para o vestibular. Mas o foco maior dessa aula é o Enem. Então a gente vai começar analisando um exemplo aqui. Numeração dos calçados dos 10 alunos de uma determinada sala de aula. Então você escolhe 10 alunos de uma sala de aula e pergunta para eles que número você calça. E vai anotando esses valores no papel. Aí você tem essa resposta aqui, ó. 40, 35, 37, 38, 37, 39, 37, 41, 44, 42. Esses dados estão todos desorganizados, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer é organizar esses dados, colocar esses dados em row. Você coloca esses dados, essas variáveis em ordem crescente ou decrescente. Então eu escolhi colocar esses dados em ordem crescente. Então a gente tem um row. Quando você organiza esses dados, você tem um row. Vamos definir média aritmética simples, né? É o x traço. Você faz o somatório de todas as variáveis e divide pelo número de variáveis. Então, a média aqui é a soma de todas as numerações dos calçados, nesse exemplo. E a gente divide por 10, porque são 10 pessoas entrevistadas. Faz a soma toda, né? Dá 390 dividido por 10. Então, a média dos calçados fica sendo 39. Agora vamos ver o que é mediana. É o termo que fica no meio do row. O row vai ter um termo central quando ele tem número de termos ímpar, né? Aí é certeza que tem um termo central. E quando ele tem número de termos par, como é o nosso caso, a gente precisa definir a ordem da mediana. Isso vale para qualquer row, com número de termos ímpar, número de termos par. A ordem da mediana é definida assim, ó, n mais 1 dividido por 2. No nosso caso, a ordem da mediana é 5,5. Então a nossa mediana vai ser um termo que se encontra entre o quinto e o sexto termo, porque está na ordem 5,5. Então a nossa mediana fica exatamente aqui. Então para calcular a mediana, a gente vai fazer 38 mais 39 dividido por 2. Então, a mediana, no caso de um row de termos par, é a média aritmética dos dois termos centrais. E o total dá 38,5. A moda é o termo que aparece com maior frequência dentro do row. No nosso caso, a moda é o 37. Porque o 37 foi o termo que apareceu mais vezes. Um row pode ter mais de uma moda, né? Pode ser até que não tenha moda, aí é amodal. O que é a variância? É o somatório dos quadrados dos desvios em relação à média. Você vai pegar cada termo e vai dividir e vai calcular a diferença desse termo e a média e vai elevar ao quadrado. E vai somar todos esses desvios e divide pelo número de termos. No nosso caso, a variância é calculada assim. Eu estou pegando cada termo e subtraindo da média e elevando o resultado ao quadrado. Fazendo as contas, a gente encontra que a variância é 6,8. Aí, esse é o quadrado igual a 6,8. O que é o desvio padrão? Muito simples. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, através da variância do desvio padrão, a gente tem uma referência, um cálculo referência de quanto que os seus dados se afastaram da média. Então, para calcular o desvio padrão, é só calcular a raiz quadrada da variância. A variância no nosso exemplo era 6,8. O desvio padrão é a raiz quadrada de 6,8, que é 2,61.
Para finalizar, vamos falar um pouquinho de média aritmética ponderada. É quando os variáveis apresentam um peso ou uma frequência, né? Então a média vai ser a somatório do produto das variáveis pelo seu peso dividido pelo somatório dos pesos. Então vou dar um exemplo aqui clássico, né? Notas de matemática por bimestre, e eu tenho aqui o peso de cada bimestre. Como é que a gente calcula a média desse aluno? Você vai multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso e vai lembrar que no final você tem que dividir pela soma dos pesos. Então, somando aqui em cima, 8 mais 4, 12, 18, 30, mais 20, 50. Tudo isso dividido por 10. Então, a média desse aluno é 5. Bom, gente, um abraço para vocês, bons estudos. Na próxima aula eu mando a resolução do exercício. Até mais.